Bom dia! Hoje é sábado, dia de Meu Aconchego, e o programa está no ar aqui na tela da Band, cheio de novidades sobre esse universo maravilhoso da arquitetura e do design de interiores. Muitas dicas, tendências. Nos acompanha também no nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego. Vai lá, se inscreve, dá um like, fica ligadinho, irá receber todas as nossas notificações e entender tudo sobre esse universo apaixonante que é a arquitetura. Roda a vinheta, diretor. Gente, esse ano o mercado superaqueceu de novidades. Encerramos o nosso circuito nas mostras de decoração aqui da Bahia e eu não poderia deixar de retornar no ambiente de Felipe Cade para poder falar sobre marcenaria, móveis planejados, porque você arrasou aqui no projeto. Fala um pouquinho. A marcenaria aqui no nosso projeto tem um papel muito importante. Nosso parceiro, a Romanza, que entrou com a gente, fez um trabalho bem legal de execução, onde a gente fez algumas escolhas. O tom do amadeirado, o acabamento amadeirado, ele entra no espaço para trazer várias sensações e com vários objetivos, né? Uma delas é a facilidade, porque a gente envelopou todo o espaço, então a gente consegue eliminar algumas etapas de obra. A ideia do ambiente sempre foi criar integração, trazer essa sensação de aconchego. Então, por isso a gente envelopou todo o ambiente com esses painéis amadeirados. Ele dá essa sensação de que está abraçando o ambiente. O visual é que quando as pessoas entrem pela porta, que elas tenham essa sensação. A madeira em si ela já traz, né, essa sensação junto aos acabamentos naturais que a gente trouxe para agregar ao espaço. E a gente escolheu um tom de madeira muito clarinho, como uma forma de tendência, né? E também de agradar. Acho que o tom da madeira escura, ela acaba às vezes não agradando a todo mundo. A gente optou por um tom mais claro, até porque a gente estava criando todo um montante dentro do ambiente. Então a gente criou, acho que conseguiu um feito bem bacana, onde a gente trouxe todo o ambiente, né? Não só as paredes, mas uma madeirada no teto. E mesmo assim o ambiente conseguiu ficar muito leve, né? A gente trouxe a ideia de uma pérgola no ambiente pelo teto, onde a gente cria algumas ripas na horizontal, dando esse efeito de profundidade no ambiente. Ela causa um efeito de alongamento no espaço, que é um ambiente que não é tão grande, 4x6, e o efeito do teto, né, ele acaba alongando muito mais o ambiente. Então foi um efeito muito bacana. Os móveis planejados nos possibilita essa versatilidade, né? Essa brincadeira e, como você mesmo disse, sem ter muita obra. Isso é uma vantagem, assim, impressionante. A Romanza é uma empresa parceira aqui do Meu Aconchego. Eu sou suspeita também porque é uma empresa parceira minha. Excelente custo-benefício. Nós temos várias empresas muito boas no mercado de arquitetura e decoração, né? Bahia, Sergipe, onde aqui estamos falando para todo o Brasil. Mas é uma indústria que realmente tem uma preocupação com a qualidade do acabamento. E isso é de fundamental importância, principalmente para nós profissionais que gostamos de personalizar, de abusar, de brincar. E foi algo que me chamou muita atenção aqui no seu espaço. Além de estar muito personalizado, né, com cada detalhe rico, né, tanto na iluminação, quanto nos vidros, no espelho, nas criações que você fez, a marcenaria realmente, ela abraça, que é o sentimento que você quis passar aqui no espaço. A ideia do ambiente era trazer essa sensação de abraço, né? A marcenaria ela entra para fazer esse complemento da ideia. A gente queria que o ambiente e a marcenaria ela tivesse uma função que era criar meio que uma estante de memorial, porque como o tema da mostra são memórias, a gente queria trazer essas memórias. Então, a estante ela vem para agregar esses itens que contam uma história dentro do ambiente. A gente criou, como você falou, vários itens dentro do espaço com a marcenaria. A gente tem a estante, a gente tem um pergolado. A gente tem, na verdade, 2 pergolados. Tem um escondidinho acima do jardim que as pessoas ficam encantadas. E são vários detalhes que a marcenaria nos possibilita para criar essa volumetria que a gente tanto queria. Você falou também da madeira clara, né? Para ambientes pequenos é excelente, porque Exato. Você consegue ampliar ainda mais. A gente tem vários artifícios para fazer essa ampliação e não só apenas os espelhos, né? Mas os tons, as cores, se você brinca também com peças mais amplas, tudo isso faz com que o espaço pequeno ele possa se tornar maior, né? É um jogo de visibilidade
que nós temos essa capacidade de compreender e de enxergar muito antes do cliente. É por isso a importância de você estar sempre acompanhado de um profissional, um arquiteto, um designer de interiores, alguém que de fato tenha estudado esses aspectos, né, essas possibilidades, essas interações entre as peças. E a marcenaria, além dela compor a maior parte do espaço, né, de agregar muito bem dentro dos nossos projetos, é importante você se preocupar com os acabamentos quando a gente faz projetos muito elaborados, né? Esse pergolado que você colocou aqui, maravilhoso, se ele não tiver com acabamento perfeito, vai acabar seu projeto. Exato, a gente se preocupou, você falou em relação ao acabamento, né? Ao posicionamento também do acabamento, e isso é muito importante. O que a gente fez aqui foi um trabalho, nossa preocupação era exatamente essa de não deixar o ambiente pesado, né? Porque a gente estava envelopando todo o espaço com a madeira. Então o que a gente fez foi unificar esse acabamento, por isso a gente escolheu um único tom amadeirado, para trazer esses artifícios que, além do espelho, como você disse, a gente tem essa preocupação com o desenho do veio da madeira. Então tá sempre com o veio na vertical para que a gente pudesse alongar o olhar. Então por isso, em um ambiente tão pequeno, as pessoas sempre acham que o pé direito ainda é um pouco mais amplo, né? O alinhamento dos painéis junto à altura das portas também traz essa sensação de uma amplitude maior. E você destacou bastante com a iluminação indireta. Exato. A iluminação ela tem um papel importante no espaço, né? Não só pela iluminação, mas porque ela também valoriza a marcenaria. A gente cria alguns detalhes que algumas pessoas acabam não percebendo, de afastamento, de encontro da marcenaria, de puxador, que essa iluminação ela acaba valorizando todo o espaço, né? E além disso, o acabamento da madeira também. Eu vou dar uma dica para vocês que estão em casa nos assistindo. A importância das empresas, né, das indústrias de móveis planejados. Eles trabalham com maquinários assim, enormes, gigantescos, que fazem a selagem da chapa de uma forma que ela fica comprimida e não tem como descolar com facilidade. É uma das importâncias da indústria dentro dos nossos projetos, né? Da gente se preocupar em ter empresas de referência no mercado que trabalhem com as indústrias. É uma dica para vocês que estão em casa, porque é algo que eu sempre passo para os meus clientes, acredito que você também, né, Felipe? Porque é uma preocupação da gente manter assim, o cliente satisfeito, né? Algo que me surpreendeu muito é que você que já está acostumada também com mostras de decoração, que a gente tem um período muito curto, a Romanza conseguiu entregar para a gente em um período muito curto um acabamento assim fantástico do material, com todos os detalhes que a gente criou no ambiente, principalmente sobre o teto, que foi algo muito, muito elaborado, né? Tinha uma engenharia por detrás para que esse teto ele fosse executado, e mesmo assim cada detalhe foi levado com uma preocupação para que aquilo fosse exposto, né, para o cliente final, que ele observasse que a qualidade que a empresa transmite, né, no produto que é entregue para os clientes. Seu projeto está rico e é legal a gente poder apresentar aqui no programa, que é para as pessoas terem ideias diferentes, dicas diferentes. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Continua ligadinho que o programa está maravilhoso. Te aguardo no próximo bloco. Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Ogum já, há mais de 35 anos construindo sonhos.
Quando nós falamos de corpo e morada, nós falamos de elementos da natureza, trazendo para dentro de casa. Elementos naturais, na minha paleta de cor aqui, tons claros, suaves, eu gosto muito, acho que traz sofisticação, elegância, durabilidade, né? É atemporal, mas não poderia faltar de maneira alguma os elementos da natureza. A madeira, os tons neutros, um pouco terrosos e também a vegetação, a natureza em si, as plantas naturais, porque elas respiram, elas falam, elas conseguem lhe trazer leveza, não só no olhar, mas passam sentimentos e você pode ter um contato direto, de falar com as plantas para quem gosta, de bater um papo, de cuidar, né? De ter um apego maior. É sempre uma sensação diferente quando você tem plantas naturais dentro de casa. Então nós criamos aqui, ao entorno do nosso espaço, 2 jardins, né? Jardins que podem ser bem representativos através dos tons, das cores, das combinações, alguns elementos como pedras. E para isso eu contei com a empresa de paisagismo especializada, que é a Folhas Urbanas. Eu não estou aqui fazendo uma propaganda direta, é um parceiro nosso, claro, do meu aconchego, mas eu estou aqui falando da importância de você ter empresas que possam trazer essa segurança de plantas que são duráveis, plantas que podem estar tanto no sol quanto na sombra, a depender da localização. Não adianta você simplesmente contratar um jardineiro, comprar as plantas ali no horto e montar um jardim sem você ter esse entendimento, essa especificação correta do produto. O interessante é você ter sempre um arquiteto, um designer de interiores, mas se você simplesmente quer montar um jardim em casa, você ter o acompanhamento de uma empresa especializada. Nessas empresas você vai encontrar arquitetos que se especializaram diretamente no conhecer as plantas, né? Nesse cuidado com a natureza, na terra, na irrigação, em como você pode ter toda essa logística para poder receber um jardim. Tanto dentro de casa quanto fora de casa, quanto plantas que possam resistir a ar-condicionado, porque nós temos também plantas que conseguem ficar em ambientes refrigerados. Você só precisa ter o acompanhamento técnico de um profissional específico. Temos os jardins dos 2 lados, abraçando a casa. Era exatamente o nosso conceito do visitante poder entrar na Casa Cor, seguir todo o seu percurso e deparar com a casa abraçada pelo paisagismo, pela natureza. E também valorizando o nosso tom claro da casa, que está tanto no interior quanto no exterior da casa, trazendo justamente essa leveza que o momento pede, que a arquitetura pede e que a sofisticação e o conforto que todo mundo busca, ela pode ser muito mais do que visualizada, mas pode ser sentida, sabe? É uma presença, é sensorial, é quando você adentra ao espaço, é quando você chega próximo à casa, os vidros, as esquadrias, a leveza, a limpeza no espaço. Tudo isso influencia para que você possa sentir aconchego, que é a palavra-chave aqui do nosso programa. O nosso programa ele é dedicado a bater papo com outros profissionais, a mostrar empresas de referência no mercado da arquitetura e do design, a poder dar dicas, trazer o que é tendência e tudo isso envolve o seu contato aqui conosco, né? Essa nossa intimidade, tanto através da TV, quanto através do nosso canal do YouTube, das nossas redes sociais, do nosso Instagram, para você que está nos acompanhando. Um beijo grande, fica aí ligadinho que no próximo quadro nós temos muito mais. Folhas Urbanas é uma empresa baiana focada em soluções de jardinagem e paisagismo, agregando para você produtos e serviços personalizados de alto padrão. Criamos e implantamos projetos paisagísticos, fazemos manutenções cuidadosas de jardins e criamos verdadeiras obras de arte botânica unindo a natureza e sustentabilidade com o melhor do design contemporâneo. Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. Esse é um assunto que eu adoro, que é iluminação.
é aquela famosa frase, iluminação você só não vê como você sente. E os ambientes comerciais que estão assim adquirindo a arquitetura e o interior, né? Bem presente, bem marcante, fazendo projetos, realmente contratando profissionais para poder ter ambientes personalizados, está abusando e muito da iluminação. Não só a iluminação necessária, que é a iluminação técnica, mas a iluminação decorativa, dando um efeito totalmente aconchegante, né, isso, Nath? Exatamente, Bruna. Hoje em dia, as pessoas quando procuram a gente para fazer estabelecimentos comerciais, eles querem que a gente traga uma sensação, uma experiência para o cliente. E a iluminação é um ponto-chave para isso, porque a gente precisa saber trabalhar com a iluminação técnica, como você falou. Por exemplo, nessa clínica, a gente tem um consultório que faz cirurgia. Então, nesse caso específico, a gente precisa ter uma luz branca. Então, a gente, inclusive, separa os circuitos para que, ora, a gente consiga colocar a luz amarela, que é a luz que vai trazer mais aconchego, que vai trazer mais conforto, que vai ser melhor aos olhos do paciente. Ora, a gente vai precisar dessa luz branca, essa luz mais clara, uma luz que requer mais atenção, é uma luz que é voltada para o trabalho, para despertar a pessoa que está atuando. Então, quando a gente separa os circuitos, a gente consegue trabalhar com isso de forma independente e a gente consegue unir o funcional ao estético e a gente consegue trazer essas sensações. E é uma especificação do projeto que o cliente ele não consegue acompanhar muito, porque tem um estudo total da potência da iluminação, dessa equalização da luz, né? Tem toda uma técnica, toda uma preparação, toda uma equipe técnica, uma equipe de projeto luminotécnico específico em cada empresa que dá esse apoio pra gente. Isso, com certeza. O projeto luminotécnico é de fundamental importância no projeto de arquitetura. E, de fato, é um ponto-chave e a gente precisa saber trabalhar isso de acordo com a necessidade do cliente. Quando a gente vem para ambientes mais técnicos, inclusive, a gente precisa se atentar até para a vigilância sanitária, no caso de clínicas, qual o tipo de iluminação que a gente está usando, qual o tipo de luminária. E quando a gente vai para a parte estética, não é só a questão da tonalidade da lâmpada. A gente tem que pensar numa luminária mais moderna, que não seja algo muito expressivo, mas que dê um toque sutil. Hoje, com a modernização das luminárias, elas hoje viraram praticamente esculturas dentro dos projetos, né? A gente consegue escolher a dedo uma luminária para poder agregar no projeto dos nossos clientes. Então, a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso para esse ponto específico. É algo que você também adora, né? Eu sou suspeita em falar, eu acho que em um projeto de interior a gente gosta de tudo, né? É apaixonado por tudo e busca tecnicamente conhecer todos os materiais, né? E é legal também quando a gente tem acompanhamento de empresas especializadas, porque iluminação você vai encontrar em qualquer lugar. Uma iluminação de qualidade, iluminação com estudos técnicos, você não encontra em qualquer lugar. São empresas específicas para projetos de arquitetura e interiores. Então é bom frisar isso aqui, porque nós, quanto profissionais, temos uma responsabilidade muito grande, né? Não só na execução do projeto, mas na indicação dos produtos. Com certeza. E quando a empresa ela é parceira da gente, ela sabe a importância do nosso projeto e sabe a importância da iluminação no nosso projeto. Então, flui com muito cuidado, porque todas as especificações feitas por nós passa por um olhar ainda mais técnico da loja e a gente consegue realmente um resultado perfeito. E é interessante a gente ressaltar também que a iluminação, ela valoriza os materiais que a gente coloca. Então, a gente pode usar em lugares estratégicos para valorizar mais um estante, para valorizar uma pedra que a gente colocou, um detalhe, uma logo, tratando de consultório e ambientes corporativos. Então, cada item precisa ser olhado de uma forma muito cuidadosa e o projeto, sobretudo, precisa ser seguido na sua totalidade. Eu acho que tem uma outra observação também, que é bom a gente falar aqui. O projeto ele é casado, né? Então você tem o projeto de iluminação, seguido com o projeto de gesso, com o projeto de marcenaria. Quando ele é embutido na marcenaria, quando a iluminação é embutida, a gente ainda tem a utilização dos perfis,
né? Então tem os tamanhos adequados para poder encaixar certinho no projeto técnico dos móveis planejados. Tudo isso é uma atenção a mais que é no projeto, lá no início, que tem que ser pensado e bem detalhado. Com certeza. Outro item muito importante, além dos perfis, é a fita de LED. A fita de LED, se você não especifica a fita certinha, ela vai aparecer todos aqueles pontinhos que não eram para aparecer num lugar específico. Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Hoje em dia a gente utiliza, por exemplo, a Neon LED, que ela já é toda emborrachada, toda contínua, muito mais fácil de ser instalada, né? Em ambientes corporativos e clínicas é ainda melhor, porque a gente consegue uma higienização perfeita. E aí, quando a gente quer dar esse efeito de luz indireta para valorizar a parte da marcenaria, fica perfeito. Então, trabalhar com a luminata é algo prazeroso pra gente. Primeiro que a gente é reconhecido enquanto profissional, somos extremamente respeitados, bem acolhidos e a gente sente que é uma loja parceira que tá ali para de fato agregar com o seu projeto e, sobretudo, que é o mais importante, agregar para o cliente, né? Desde o princípio do orçamento, da contratação do produto, do pós-venda, de todo o material chegar. Então, isso tudo, para um projeto luminotécnico dar certo, precisa ser equalizado. Muito bom, Nath. Muito legal essas suas dicas aqui também sobre ambientes comerciais, principalmente para vocês, né, que estão em casa e que estão pensando em montar suas clínicas, montar seus consultórios. Um beijo grande, fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. A Luminata desenvolve seu projeto de iluminação, automação áudio e vídeo de acordo com a sua necessidade, pois a grande variedade de luminárias de designers nacionais e importados trará o clima ideal para a sua casa. Meu Aconchego. Oferecimento Breton, sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros, sua casa com mais transparência. Luminata, um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Quando a gente fala de um espaço funcional, falamos de conforto. Conforto em vários fatores. Conforto sensorial, conforto estético, visual. E no sensorial, a tecnologia é fundamental, Glauber. Que bom que você está aqui no Meu Aconchego para falar de automação residencial. Pronto, minha amiga. Primeiramente, é um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez contigo, né? Podendo falar um pouco da automação, do que a automação pode proporcionar para as pessoas, né? Como você falou bem, a questão do conforto. Hoje, quem não quer, né, ter um conforto na sua casa, quanto a você poder acionar os seus equipamentos com a Alexa ou com o seu próprio celular. Enfim, hoje em dia a gente trabalha um dia tão corrido, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente buscando, né, novos posicionamentos, e quando você chega em sua casa, você quer ter, né, a praticidade de você acionar seus equipamentos, climatização, persiana, iluminação, isso tudo a automação vai proporcionar para a gente, né? Ela proporciona. Né? Aqui na Casa Cor, nós temos aqui no nosso ambiente, e não poderia ser diferente, né? A automação trazendo esse conforto sensorial. Na iluminação, temos cenas aqui diferentes, isso é muito bacana, né, Glauber? Para casa, para as pessoas que estão investindo nisso, buscando essa tecnologia. Os homens adoram, mas eu acho que as mulheres agora também estão bem favoráveis nesse... Estão chegando lá, né? Os homens já tem mais, né, a intenção, busca se permitir mais a usar os sistemas, né? E as mulheres cada vez mais agora estão percebendo que a automação ela não é algo que é supérfluo, é algo que é necessidade. Hoje, cada vez mais, a automação está se tornando necessidade.
né, Eu lá no acho que sistema. uma questão importante é a questão de segurança. Sistema de monitoramento de câmera, acionamento de sensor de presença e tudo isso vem no sistema de automação. Além do som, além da iluminação, né? Além de você ter um Alexa ali para poder facilitar, você tem essa questão de segurança. A HP hoje, a gente tem, claro, soluções para atender projetos, né, menores, projetos mais compactos e também a grandes projetos, né, que vai estar contemplando toda a automação, todas as integrações do sistema de forma bem robusta, né? Bem robusta. Então, assim, interessante sim a questão da segurança, você no seu ambiente de trabalho, quando você estiver viajando, você ter a sensação de que você está lá na sua residência, acompanhando e também interagindo com outros sistemas, né? Hoje a gente tem câmeras que você pode ter interação bidirecional, né? Você pode estar comunicando com quem está na residência. Isso aí traz uma segurança maior para os usuários, né? E os clientes, né? Quem investe nesse tipo de tecnologia. Glauber representa a HP, uma empresa de automação que é referência no mercado aqui de arquitetura, de interiores da Bahia. Temos empresas maravilhosas aqui, mas a HP é a minha referência, é onde está impressa em todos os meus projetos, onde eu indico com muita segurança, por uma excelente pós-venda, por um excelente atendimento e por trazer, de fato, o que o projeto necessita, de acordo com o perfil de cada cliente, né? O que cada um tem a necessidade de ter dentro de casa, porque vai de um sistema mais simples a algo mais elaborado, né? É um artigo de luxo, mas é um artigo necessário. Então, vai de acordo com o perfil e a necessidade de cada um. Amiga, eu agradeço, né, a oportunidade mais uma vez estar contigo aqui e agradecer também pela confiança no nosso trabalho, né? A gente procura exatamente fazer esse tipo de atendimento na questão do pós-venda, acompanhar de perto os nossos clientes e os nossos sistemas, né, que estão instalados nas residências dos clientes. O programa de hoje fica por aqui, mas eu quero deixar um agradecimento super especial a todos vocês da Bahia, de Sergipe, ao pessoal de Aracaju, que tem sempre deixado uma mensagem bonita, legal lá no nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego. Para você que ainda não acompanha, se inscreve, dá um like, fica ligadinho para acompanhar todas as nossas notificações. E a você de todo o Brasil, é uma alegria enorme apresentar esse programa e poder trazer conteúdos diferentes a cada sábado. Eu te aguardo aqui no Meu Aconchego no próximo sábado às 10h30 da manhã na tela da Band. Beijo grande!